O Flamengo de Dorival é uma realidade ou daquelas ilusões igual a vivida no último ano, quando o time estava sob o comando de Renato Gaúcho? Há algo em comum entre os treinadores e seus trabalhos à frente do rubro-negro carioca? Vamos responder isso aqui nesse vídeo? Então, se inscreve no canal, deixa o teu like e já compartilha o vídeo enquanto eu rodo a vinheta. Você sabia que a pauta desse vídeo foi definida pelos membros do canal? Pois é, os membros do canal do Falso 9 têm contato direto comigo e podem sugerir pautas e a gente troca ideia, né, o dia todo lá no chat. E durante os jogos do Flamengo, eu faço a transmissão dessa partida, né? Então eu faço os comentários dos jogos ao vivo enquanto as partidas acontecem. E tudo isso por uma taxa simbólica de R$ 5. Você tem interesse em contribuir com o meu trabalho, ter essa proximidade, poder sugerir pautas, poder ter dados e informações a respeito do desempenho das equipes ao longo do tempo? Então, se inscreve aqui, né? Seja membro do canal clicando na descrição do vídeo, que está aí já o link na descrição do vídeo, tá bom? Então, já te agradeço por antecipação. Deixa o like aí que eu sei que você esqueceu enquanto eu rodava a vinheta. Vamos lá falar de Dorival Júnior? Será que tem chance de o torcedor do Flamengo estar vivendo mais uma daquelas ilusões como viveu no último ano com o Renato Gaúcho? Pois é. O Dorival, organização ou trocação? Então, primeiro, vamos lembrar um pouco do que aconteceu para a gente gerar, né, esse apelido de trocação ao time de Renato Portaluppi, né? Então, o Flamengo ele costumava, né, a concentrar muitos jogadores atrás da linha da bola, marcar em bloco baixo em vários momentos de suas partidas, porque ele atraía o adversário para executar transições rápidas. Era um time que gostava de gerar contra-ataques para fazer os seus pontas encontrarem situações de 1 contra 1. Não à toa, Michael conseguiu, né, crescer tanto no Flamengo naquele período. Só que quando você sai, a sua linha de frente ela reage primeiro do que a sua linha de trás, o que gera um negócio que na análise a gente chama de efeito mola. Tá? E esse efeito mola faz com que a linha da frente reaja primeiro e saia, a linha de trás reage somente depois e sair. Isso gera um espaçamento entre essas duas linhas. E o nome disso é efeito mola. Então o Flamengo se via em vários momentos espaçado e concedendo espaços aos seus adversários. Vejam como nessa jogada tem 4 jogadores do Ceará entre as linhas do Flamengo. Isso foi uma jogada que durou uns dois minutos, o Flamengo acuado no seu campo. E aí o Flamengo saía, conectava um ataque, errava um passe. E olha o que acontecia. Olha a distância entre meio de campo e ataque e o espaço onde estão posicionadas as opções de passe do Ceará, além do espaço entre os atletas onde pode entrar passes, né? Os jogadores se projetam para tentar gerar essas linhas de passe. E aí, como o time voltava de uma forma completamente descoordenada, porque atacava de forma descoordenada, lembrando que um dos principais fundamentos aí do futebol, hoje em dia, o futebol atual, é que você tenha o viajar juntos, que se chama, né? Que você possa atacar preparado para defender, para que você possa defender em bloco mais alto e antecipar o seu combate antes que seu combate seja mais próximo do seu gol, né? E aqueles jogadores que estão mais próximos do seu gol servem de cobertura automática a esse combate que foi antecipado, né, no campo de ataque um pouco mais adiante. Quando o time ataca de forma desordenada, acelera todas as jogadas, verticaliza muito o jogo, ele não está preparado para defender também. E aí chega no momento de defesa e o time apresenta um posicionamento bizarro como esse, né? Praticamente um T, com toda a intermediária, né, lateralmente aberta para os adversários, né? Então
o Ceará tinha as duas pontas, as duas extremidades da área livres para colocar a bola dentro da área com bola descoberta, né? Em caso de utilizar. Então, vários jogadores livres nos corredores laterais, porque o time acabava não conseguindo fazer essa recomposição mais organizada. Vamos comparar aqui, se para entender se o time do Dorival, além de em campo não passar essa ideia para a gente que assistir, mas vamos entender os dados, né? Então, o time do Renato, que era aclamado por produzir muito, criava 6,9 chances de gol em média por jogo. O time do Dorival cria 7,8. E está incluído aqui o jogo contra o Internacional, por exemplo, que o Dorival tinha acabado de chegar. Chances cedidas, né? O time do Renato já era sabido que ele cedia muitas chances ao adversário. E cedia mesmo, né? 25% a mais do que o time do Dorival. Isso é muita coisa. Então cedia 4 chances, enquanto o time do Dorival cede 3, mesmo com uma amostragem pequena, mesmo com aquele jogo do Internacional dentro da conta, né? Contra-ataques, e aqui tem muita diferença, né? Olha quantas vezes o time do Renato contra-atacava, 14 vezes. Enquanto o time do Dorival contra-ataca 11 vezes, né? Isso é uma diferença também de ordem de 25%. É muita diferença. Porém, o time do Dorival contra-ataca melhor do que o time do Renato. Ou seja, a organização da equipe, a coordenação e saber a hora de acelerar, além de melhorar defensivamente, também aumenta a eficiência desses contragolpes. O time do Renato, que contra-atacava relativamente bem, mas contra-atacava muito, contra-atacava 19 vezes por jogo. 19% dos seus contra-ataques davam em finalização, enquanto o Dorival tem 30% dos seus contra-ataques resultando em finalização. Isso é uma diferença muito grande. Vamos expandir a amostra? Vamos falar de todos os dados? Pois o Dorival tem menos da metade ainda da amostragem do Renato, o que compromete o número e pode ser negativo ou positivo, dependendo do que a gente vai ter daqui para frente. Mas dito isso, né, e essa é uma análise puramente de dados, lógico, o time do Dorival não apresenta de forma assim sistêmica o erro que eu apresentei logo nos primeiros momentos desse vídeo, mas vamos falar aqui sobre o que cada um ganha, né? Vejam como o Dorival ganha em 12 dos 17 critérios aí que dá para qualificar como melhor e pior. Então, o time do Dorival joga mais bola do que aquele time do Renato jogava e era tão aclamado por tanta gente. O time do Renato fazia mais gols, né, mesmo produzindo menos chances, o que indica que os atletas, né, tiveram mais qualidade de finalização naquele tempo. O time do Dorival faz 2,1 gol por jogo, que também é muito bom. Posse de bola muito parecido do Renato, um pouco maior. Passes certos, né? O time do Dorival é um time que joga um pouco mais seguro, mais lateralmente, então indica passes certos aí, 88%. Chances de gol a gente já falou. O XG, né? Gols esperados. O time do Dorival tem um XG maior do que o time do Renato, mesmo tendo menos gols em média do que o time do Renato, que leva a crer que é questão de tempo, né? O time do Renato realmente teve um aproveitamento muito grande das chances que criava. Finalizações, o time do Dorival finaliza mais que o time do Renato também. Cruzamentos, o time do Dorival cruza mais que o do Renato, mas é uma opção porque você tem o centroavante mais preso, né? O centroavante de área. E o Renato pouco utilizou o Pedro. Eficiência de ataques posicionais, né? Ou seja, quando você ataca em organização ofensiva, o time do Dorival também é melhor do que o do Renato. Eficiência em contra-ataque, o time do Dorival também é melhor do que o do Renato. O time entra mais na área do que o time do Renato, que era tido como ultra-ofensivo, contundente. Gols concedidos, né? O Dorival concede só 0,7, mesmo contando aquele jogo contra o Inter, onde sofre 3 gols. E o Dorival, e o Renato, 0,9. Chances cedidas, né? O Renato, a gente já falou, 4,1 contra 3,2. Desarmes certos. Olha como a diferença é enorme, né? Quando você está mais coordenado para defender, mais preparado para defender. O time do Renato tinha 54% de desarmes certos e o do Dorival 58%. Né? Bolas recuperadas no ataque, o time do Renato recuperava mais e os adversários finalizavam um pouco menos, né? Mas aí finalização de qualquer canto.
tendo em vista que o time do Dorival produz muito menos chance criada para o adversário do que o do Renato. Cruzamento do adversário igual, aqui eficiência de contra-ataque, eficiência de ataque posicional igual do adversário, contra-ataques do adversário. O adversário, lógico, que contra-atacava muito mais o time do Renato do que contra-ataca o time do Dorival. Se você contra-ataca muito, você abre espaços para ser contra-atacado, que é a chamada dupla transição. A eficiência do contra-ataque adversário, se você contra-ataca desordenado, você vai receber um contra-ataque que vai te machucar muito mais. Então, os adversários finalizavam a gol 15% das vezes que contra-atacavam o Flamengo do Renato e finalizam hoje 13% das vezes contra o Dorival. Lembrando, pessoal, que o Renato ele pegou um Flamengo campeão brasileiro, né? Ele tinha uma herança bastante sólida do Rogério Ceni e era uma herança de um futebol mais retentor, mais organizado, que contra-atacava pouco. Então, impressionante como ele conseguiu desfigurar assim, o padrão de jogo da equipe em pouco tempo. Então, respondendo o título do vídeo, não. O time do Dorival não é o time da trocação, não aparenta ser uma ilusão. O que aparenta estar acontecendo é um trabalho muito sério e de grande qualidade sendo executado pelo Dorival Júnior. Vamos acompanhar se vai dar em conquistas ou não, mas independente disso, o que se apresenta é muito positivo e, ao meu ver, suficiente até para uma continuidade, uma renovação por mais tempo. Lógico, né? Isso precisa ser mantido por mais jogos, ainda é uma amostragem muito curta, mas caso mantido o padrão de atuação, claro que não está tudo perfeito, mas tem muita coisa boa, e mantido o padrão de atuação, o time tem tudo para a longo prazo ter muitas conquistas, ainda mais com o elenco que está montando. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado aí pela tua audiência. Deixa o like, compartilha para a galera, porque eu acho que esse vídeo é curioso e pode dar polêmica, tá bom? Então, beijos e eu fui.